Oi pessoal, bom dia, oitavo ano. Na última aula, no nosso último vídeo aqui, nós conversamos sobre os antecedentes da Revolução Industrial, né, e principalmente sobre quais motivos que levaram a Inglaterra a ser a pioneira nesse movimento, né, que ficou conhecido como Revolução Industrial. A gente conversou um pouquinho sobre as transformações causadas pela Revolução Industrial e como essas transformações elas estão muito além, né, de modificar o mundo do trabalho, mas elas mexem com todos os aspectos da vida humana. E hoje a gente vai falar um pouquinho melhor sobre as revoluções em si. Bom, para a história e para a geografia, a Revolução Industrial ela é dividida de formas diferentes. Alguns historiadores vão falar que só nós tivemos uma Revolução Industrial, mas mesmo assim a gente costuma dividi-las em 3 fases, porque talvez fica, né, mais fácil o entendimento por conta das transformações. Tá? A primeira Revolução Industrial, como a gente vai chamar, ela acontece na Inglaterra, né? Essa revolução, ela começa por volta, né, de 1730, 1750. A gente vai falar que cada revolução aí ela tem uma duração aproximada de 100 anos, né? Mais ou menos para a gente ter uma datação, tá? Então, a primeira revolução ela acontece na Inglaterra por causa daqueles vários outros fatores que a gente viu, né, no vídeo anterior, falando sobre a disponibilidade de capital, as revoluções inglesas, né, a disponibilidade de matéria-prima, de mão de obra. E a primeira revolução industrial, ela vai ser marcada, gente, principalmente pelo uso da energia a vapor, né? A principal fonte de energia vai ser o carvão mineral. Nós vamos ter algo interessante, né? Como o domínio do ferro, então o maquinário sendo feito a ferro aí e sendo produzido, né, mediante o ferro. E algo interessante para a gente perceber também são as novas tecnologias que surgiram, né? Então, as máquinas a vapor, o navio a vapor, a locomotiva, né? Que para além da questão de dentro da indústria, vai falar das questões da questão do transporte, da entrega, né, das mercadorias, a precisão dessa entrega, como que isso acontece de forma mais rápida. Nós falamos também sobre o telégrafo, né? Então, o telégrafo é uma tecnologia de comunicação que surge aí na primeira Revolução Industrial, e o que, né, facilita a vida das pessoas, eu costumo dizer, né, usar essa expressão, encurta as distâncias, né? Agora, comunicar com uma pessoa que está distante é muito mais fácil, chegar a um lugar distante é muito mais rápido por conta dessas novas tecnologias, né? Então, a gente vai falar da primeira Revolução Industrial, né, nesses aspectos. E a principal indústria que se desenvolve é a indústria têxtil, justamente porque é uma revolução que acontece dentro da Inglaterra. A segunda revolução industrial, a gente vai falar que ela é datada aí aproximadamente de meados do século XIX. Para vocês do oitavo ano, eu fiz uma tabelinha com as etapas da Revolução Industrial, então é interessante que vocês acompanhem essa tabela, vai ficar bem mais fácil para vocês poderem entender. A segunda Revolução Industrial, então, ela acontece na segunda metade do século XIX, ela agora se expande, ela sai, né, da Inglaterra e vai para outras partes da Europa, né? Então a gente vai ter aí Inglaterra, França, Alemanha, Bélgica e inclusive, gente, os Estados Unidos participando dessa segunda Revolução Industrial. Claro, gente, que as técnicas desenvolvidas na primeira Revolução Industrial, elas não são deixadas de lado, elas são aperfeiçoadas a partir da segunda Revolução, né? A grande novidade nessa segunda Revolução Industrial é o petróleo, né? Então, a utilização do petróleo como fonte de energia, nós vamos ter a eletricidade, né? E é nesse contexto, gente, que começa a surgir a indústria automobilística, né? Então, por isso a importância do petróleo, e a gente vai ver também, né, quando a gente for estudar a história do Brasil, como que a segunda Revolução Industrial, ela afeta inclusive a história do Brasil, especialmente, né, a exploração do látex no norte do país, né? Então, perceber que é um movimento que está todo integrado. A Revolução Industrial, ela não fica presa somente à Europa. De modo direto ou indireto, outras partes do globo são influenciadas por esse movimento, né? Então, a segunda Revolução Industrial, ela está, né, concentrada, o grande destaque, né, vai ser então o petróleo como fonte, né, de energia,
o desenvolvimento da indústria automobilística, o desenvolvimento da eletricidade, né? E principalmente, gente, agora também o domínio, né? E a extração do minério de ferro que é transformado em aço, né? E a percepção de que o aço é um metal, né? Um material ainda mais resistente, mais maleável do que o ferro. Então percebam, é a Revolução Industrial sendo aperfeiçoada, né? A primeira revolução sendo aperfeiçoada nesse contexto de segunda. E finalmente, gente, o que nós vamos chamar de terceira revolução industrial, né, que aconteceria aí na segunda metade do século XX, após a Segunda Guerra Mundial, com o final da Segunda Guerra. Essa revolução, ela sai da Europa e ela vai disseminar pelo mundo inteiro, né, chegando à Europa, né, saindo da Europa, passando pela Ásia, pelo continente americano, inclusive a América do Sul, né, afetando também o Brasil, obviamente, né? Nesse contexto, o petróleo continua sendo uma fonte de energia, nós vamos ter o desenvolvimento também da energia nuclear e uma grande questão dentro da segunda revolução industrial, da terceira, desculpa, gente, é com relação às comunicações. Então, a televisão, a internet, né, que faz com que o globo se conecte, né? Então, as distâncias se encurtam ainda mais nesse contexto de terceira revolução industrial. Vou parar esse vídeo para ele não ficar muito longo e volto já já para a gente continuar falando sobre a Revolução Industrial e principalmente as consequências dela. Já já eu volto.